porque talvez não seja o primeiro lugar da geral, mas vai ficar em primeiro lugar do grupo, entrar no pote 1, vai esperar o sorteio e amanhã tem final. E o Defensa e Justiça, cara, é um time que foi campeão da Sul-Americana com o Crespo, entrou nessa primeira fase olhando para o grupo, imagino, pensando assim, eu vou batalhar contra o Independente Del Valle pela segunda posição, né? O atual campeão Palmeiras deve passar e o Defensa e Justiça conseguiu a segunda colocação do grupo. O Palmeiras somou 12 pontos, o Defensa chegou a 8, o Independente Del Valle parou em 4. Esse time argentino faz um papel muito legal na temporada, foi campeão da Recopa em cima do Palmeiras, ganhou do Palmeiras fora de casa na Libertadores e vai jogar a próxima fase da competição, Arnaldo Ribeiro. Rizek, o jogo que o Defensa perdeu para o Palmeiras na Argentina foi aquele jogo do surto de Covid em que o time foi completamente desfigurado. 15. Foi 2-1. Jogou com 15 desfalques contra o Palmeiras, sendo 7 titulares fora do jogo por Covid e competiu até o fim, perdeu por 2-1. Perdeu por 2-1 por pouco. Fez um bom jogo contra o Palmeiras e fez vários bons jogos contra o Palmeiras. E acho que se classifica como justiça, sem fazer nenhum trocadilho, como segundo colocado. Sobre o time, digamos, alternativo do Palmeiras, nem o Everton foi para o jogo, né? Foi o Jailson, o goleiro. O que surpreendeu, digamos assim, foi o time atual do Palmeiras, depois que adotou o sistema de 3 zagueiros, é muito difícil de ser vazado, né? O Palmeiras tem uma defesa muito sólida. E nesse jogo sofreu 4 gols e estava muito vulnerável, até por improvisações e tudo mais. Não era exatamente o time que vem jogando e tudo mais. Mas, quando os reservas jogam, você vai... O Ricardinho disse isso em relação ao São Paulo, acho que também se aplica em relação ao Palmeiras. Alguns reservas vão ganhando corpo, campo, cancha. E acho que eu cito um deles, sobretudo nessa reta final de Paulista, e nesse jogo contra o Defensa e Justiça, o Gustavo Scarpa, que, enfim, consegue uma sequência boa de jogos, mesmo sem ser no time titular, mas ele vem jogando bem quase todas as partidas que ele tem atuado. Seja na bola parada, que ele bateu aí, seja na movimentação, encontrando um lugar importante no time, podendo ser, quem sabe, um primeiro reserva. O Palmeiras tem um grande reserva para o ataque, que é o William. Quando ele entra, o time não sente muito, ele é um jogador goleador, experiente. Mas aí também, cito o Ricardinho de novo, não dá para você imaginar que o time B, digamos assim, tenha mais ou a mesma qualidade em algumas posições que o time A. Eu tenho alguma curiosidade, depois de observar o jogo do Palmeiras, se algum desses jogadores vai começar a partida com o São Paulo. Eu vejo só uma possibilidade, o Luan. O Palmeiras tem alguns problemas na zaga, o Luan atuou ontem como líbero, como jogador de sobra, não fez uma boa atuação porque todo o sistema defensivo estava caótico, mas talvez seja o único jogador que possa ter a chance de começar o jogo contra o São Paulo. Os demais serão todos os outros, inclusive o lateral esquerdo, né? Porque a gente viu o Vinha participando. O Vinha ficou reserva pela suspensão nos jogos dos torneios sul-americanos. E o Vitor Luiz se solidificou na equipe titular, fez gol contra o Corinthians, etc. e tal, e hoje é o ala esquerdo titular. Então eu vejo o Palmeiras totalmente diferente na quinta-feira, com o Felipe Melo, com o Patrick de Paula, com o Rafael Veiga, com o Rony e com o Luiz Adriano, que foram uma dupla muito interessante, mas a defesa ainda não é uma defesa que você fale, hoje, essa defesa do Palmeiras é intransponível, é completamente confiável. Só o Gustavo Gomes tem essa alcunha. Os demais estão se firmando, seja o Mike, seja o Vitor Luiz, seja o menino Renan, que entrou muito bem contra o Corinthians. Então, a defesa do Palmeiras, que tem atrás dela um goleiro, talvez o melhor goleiro do país hoje, isso pode fazer diferença em jogos tão equilibrados, ainda é um ponto de interrogação em relação a titulares. Do meio para frente está definido com essa turma que eu falei aí. O time que jogou contra o Corinthians do meio para frente, esse time é um time fortíssimo e é um time que não tem a pretensão de impor e dominar a posse de bola contra os seus adversários. É um time letal no contra-ataque. Esse é o estilo do treinador. Foi assim que o Palmeiras foi campeão dos seus torneios, e o Palmeiras não tem problema em abdicar da bola e dar para o seu adversário para tentar contragolpeá-lo e executá-lo
com o Rony e Luiz Adriano na frente, que tem sido a tônica dos jogos do Palmeiras. Agora, ó, sobre o Defensa, cara, a história do Defensa é muito interessante, diz muito sobre o futebol de hoje. Olha quantos clubes tradicionais no nosso continente, gigantes, como o Peñarol, como o Nacional, como o Corinthians, que está eliminado até da Sul-Americana, olham hoje para o Defensa e Justiça. O Defensa e Justiça é um time melhor do que esses gigantes. O Defensa, que foi fundado lá nos anos 30, só foi jogar futebol profissional na Argentina nos anos 70. Só em 2017, o Defensa e Justiça fez um jogo fora da Argentina e eliminou o São Paulo pela Sul-Americana. Já trouxe um cartão de visitas absurdo naquela temporada. Então, é um time recente, é um time de uma província de Buenos Aires, é um time pequeno, com pouca torcida, mas bem organizadinho, vem causando um estrago aí nos últimos anos, já eliminou o São Paulo de competição, já ganhou do Palmeiras um título internacional nesse ano, era a equipe do Crespo. E olha, eu não queria pegar esse time aí no mata-mata não, Ricardinho. Sem dúvida, sem dúvida. Está demonstrando... Oi? Tá no pote 2, exatamente. Tá no pote 2. É daqueles times que, em consolidando a classificação na próxima fase, ninguém quer pegar, né? Porque é aquele famoso time chato no bom sentido, né? Organizado, que tem performance, que consegue ter uma regularidade jogando bem dentro de casa e fora de casa, tanto os últimos resultados e a conquista também diante do Palmeiras recentemente, e não só pelo resultado de ontem, né? Porque por mais que o Palmeiras tenha jogado com uma equipe hoje considerada reserva, hoje porque tem rodado muitos jogadores, né? Mas mesmo assim ele conseguiu um belo resultado, ele conseguiu um belo jogo. O Kleber tem razão, em alguns momentos a fatalidade ou a situação ajuda, porque o jogador nunca queria passar aquela bola lá, mas enfim, a bola sobrou e o atacante fez o gol de desempate, quer dizer, então estava atento. O quarto gol também foi bonito, uma cabeçada cruzada. Agora, falando um pouquinho do Palmeiras, Rizek, o que me chama a atenção no time do Palmeiras é hoje a capacidade que o time do Palmeiras tem de se concentrar para as partidas, não que, por exemplo, ontem, porque perdeu, não se concentrou, mas rapidamente consegue se recuperar, rapidamente consegue retomar a confiança, rapidamente consegue performar diante dos jogos decisivos. Acho que isso é uma capacidade que o Palmeiras foi construindo desde o ano passado. Chega nas competições, nos jogos decisivos, o Palmeiras consegue uma performance. Mesmo no jogo anterior, mesmo em jogos anteriores, não tendo essa boa condição ou tendo dificuldade, seja ela tática, seja ela defensiva, seja ela ofensiva, de pouca criatividade. E aí eu concordo com a situação que o Palmeiras é um time desde o ano passado que ele não faz muita questão de ficar com a bola. Mas ele é um time que, quando rouba essa bola, ele é objetivo, né? Ele tem esse contra-ataque rápido, bem armado, consegue incomodar os adversários, consegue fazer diferença no resultado, mesmo muitas vezes tendo menos posse de bola, menos oportunidades, mas ele consegue ter esse equilíbrio, né? E isso é trabalho do treinador, mas é entendimento dos jogadores também, em relação àquilo que o treinador passa, pela característica de jogo da equipe. Então, isso é o que me chama a atenção, a capacidade que o Palmeiras tem de, nos jogos decisivos, ter um equilíbrio, ter uma performance grandiosa, e por isso não é à toa que nas últimas competições, tirando lá o Mundial, que realmente o Palmeiras não esteve bem, ele conseguiu performar, mesmo em algum momento, como falou o Abel, tendo o Paulista como laboratório, mas ele conseguiu retomar, e os resultados, não só do Palmeiras, mas aí teve o do Corinthians com o Novo Horizontino, acabaram ajudando para ele chegar, a partir de amanhã, decidir com o São Paulo. O Abel falou na sua entrevista sobre